Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao TV Secor. O TV Secor está de volta ao ar e agora sempre com um programa novo e hoje nós começamos com TV Secor Debate. Hoje sendo apresentado por mim, que eu sou o Wendel Cristiano, para você que não me conhece. Então, para que você possa já se familiarizar com esse novo momento da TV Secor, eu aqui estou à frente do programa nessa edição e certamente estarei em outras, mas terão outros diretores que vão fazer outros programas aqui, tá? Nós estamos gravando aqui do nosso estúdio, né, na UIS Mais Vídeo. E se você busca um espaço para realizar o seu projeto, seja ele podcast, seja ele um curso, um vídeo institucional, um clipe, qualquer tipo de gravação. Enfim, aqui é o lugar, na UIS Mais Vídeo, né? Como eu disse, sou o Wendel Cristiano e você pode me acompanhar nas redes sociais por @Wendel Cristiano. Se você quer também saber um pouco mais sobre o Secor, também saber sobre as atividades que o Secor desenvolve, as lutas que o Secor tem, você também pode acompanhar as redes sociais do Secor, está aparecendo aí todas na tela, tá? Todos os arrobas, inclusive o site do Secor, que tem muita informação bacana para você se informar, né? E poder saber o que está acontecendo aí na categoria, tá bom? E hoje, né, nessa abertura, nesse início do TV Secor, a gente tem um convidado muito especial. Aliás, temos dois. Tem um que vai estar aqui com frequência, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem um convidado especial que vem aqui hoje inaugurar esse novo espaço da TV Secor. É o deputado estadual Emídio de Souza. Seja bem-vindo, Emídio, ao TV Secor. Obrigado, Wendel. Um prazer estar aqui com você na retomada desse programa que é tão importante da TV Secor. E eu dividindo aqui o nosso espaço com meu querido amigo Luciano, presidente dos sindicatos comerciários. Então, fico muito feliz com a retomada, desejo boa sorte e sempre que possível estou aqui também. É isso aí, seja sempre bem-vindo, Emílio. Certamente terão outros momentos que você vai estar aqui com a gente, né? E claro, para abrir aqui esse programa tem que estar o presidente, né? Luciano Leite, presidente dos sindicatos dos comerciários de Osasco Região. Seja bem-vindo ao seu espaço, o espaço dos comerciários. Obrigado, Wendel. Olá a todos que estão nos assistindo. Emídio, é uma honra ter você aqui conosco. Queria dizer para o Wendel que o espaço aqui tá lindo, cara. O estúdio tá acolhedor, a tua equipe tá de parabéns também, cada dia melhor. A gente sabe que é difícil você ter, Emídio, um espaço para podcast ou para gravações aqui na região com tanta qualidade como esse. Então, para nós poder trazer o TV Secor de volta aqui dentro do estúdio da UIS é muito significativo, porque o trabalhador ele precisa estar informado, claro. Ele precisa saber o que acontece no dia a dia. Não adianta a gente achar que tudo que acontece de ruim na sociedade é por conta de fake news se a gente não disser também para as pessoas as nossas verdades e o que elas precisam ouvir. Então, obrigado por ter aceito nosso convite, Emílio. É um prazer e um privilégio ter você aqui com a gente. Com certeza, tá aqui hoje, retomando o nosso programa com você e já com essa perspectiva de levar para as plataformas digitais, é extremamente relevante desse ponto de vista de levar informação de qualidade para o trabalhador e ele poder, né? Hoje é tudo na palma da mão, o cara pega o celular dele, vai clicar lá, achar o aplicativo e baixar nos streams, né? Vai poder assistir no YouTube também, no celular. Vai poder assistir no YouTube, então vamos... ver os cortes nas redes sociais. E aí assim a gente vai conseguindo falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente é e do que a gente representa, né? Obrigado, cara, vocês são sensacionais. Eu que agradeço demais a confiança e a parceria, né? Uma parceria que a gente já tem feito há algum tempo. Então, é isso, o TV Secor está de volta ao ar e sempre vai ter alguém aqui para conversar com a gente. E esse que é o primeiro programa, que é o Secor Debate, nós vamos falar de vários assuntos aqui, desde o 6x1, mas também o papel do sindicato na vida do trabalhador e também a importância do sindicato para as lutas sociais, nos movimentos sociais. Emídio, vamos começar, né? Acho que é bom, muitas das pessoas que nos assistem são comerciários, são sindicalizados ou sindicalistas e tal. E você tem uma história já de muito tempo, né? Uma relação muito antiga com o movimento sindical. Como que começou essa história? Olha, Wendel, começou no final dos anos 70, eu era metalúrgico, me formei no Senai, trabalhava na Braseixos, que hoje chama Meritor,
aqui em Osasco. Trabalhei em várias empresas da região, na Cimaf, aqui e outras. Mas eu comecei, naquela época, havia uma efervescência do movimento sindical, foi o ressurgimento do movimento sindical dentro da própria ditadura. Foi um enfrentamento à ditadura. Então, eu já nasci, assim, minha primeira atitude foi participar de uma greve de 78. E a partir daí eu comecei a acompanhar as outras greves no ABC, liderada pelo Lula, depois veio a criação do PT, e daí para frente foi uma sequência. Eu nunca fui dirigente sindical. Eu disputei a diretoria do sindicato 2 vezes, uma como membro de uma chapa encabeçada pelo Zé Pedro, em 81, e depois, em 87, eu mesmo fui candidato a presidente do sindicato. Aí não fui eleito e em 88 eu fui eleito vereador. Daí a minha vida migrou de mais sindical para mais partidária e parlamentar. Você também tem uma história na Pastoral da Juventude. Tenho. Você também veio de lá, né? Sua formação política também a partir daí, né? Como que se deu esse negócio na juventude? Na verdade, o PT foi meio formado assim, né? O PT, na época, era formado um pouco pela Igreja Católica, um pouco pelos oriundos das lutas da década de 60, e também por intelectuais, sabe, que estavam aqui, e os sindicalistas, né? Esse caldeirão formou o PT. E eu era, vamos dizer assim, eu era da igreja, de comunidade de base, eu era de pastoral, trabalhava junto à igreja, eu, João Paulo, Benedito Mariano e outros, e depois migrei então para o PT, primeiro para a atividade sindical. Eu fiz movimento sindical, então, exclusivamente durante 10 anos, entre 78 e 88, vamos dizer assim. E aí também teve um papel ali fundamental e, né, de construção também da CUT. Muito, muito. Eu fui o primeiro a disputar a eleição do sindicato de Osasco pela CUT, que a CUT nasceu em 83, eu disputei a eleição em 87, e a partir daquela disputa, que foi uma disputa acirrada, a CUT começou a se implantar em Osasco. E aí foi implantando. As categorias foram vindo, os sindicatos foram se filiando. Quando não tinha sindicato, tinha oposição organizada. E foi a partir daí que a CUT se implantou em Osasco. E Luciano, essa história do Emídio, né, ela também se confunde com muita história dos diretores também dos sindicatos dos comerciários, né? Muitos deles vieram de uma militância também em movimento social, também dentro do local de trabalho. E aí isso também ajudou na formação e também na disposição para poder enfrentar as lutas dos trabalhadores e conquista para os trabalhadores dos sindicatos. Não é isso? Com certeza. Todo o bom dirigente sindical ele tem que ser forjado na luta mesmo. A gente brinca, Emílio, fala que o Neto e o Paulo, quando vieram lá de Pernambuco e de Minas, eles demarcaram algumas invasões de terra aqui que hoje são ruas conhecidas, né? Então, não, o Neto passou aqui, ele foi passando o pé com uma varinha, e o Zé Maurício, né? E aí foi fazendo alguns bairros ali perto do Aliança, onde a Sônia Rainho tinha a creche dela, como que chama mesmo? Helena Maria. Helena Maria, né? Ali pelo Helena Maria, eles foram povoando ali, foram fazendo uns filhos também, colocando ali nos bairros já também, né? Esse negócio de fazer filho é interessante, né? Mas deixa para um outro momento, né, Mídio? Aliás, Luciano, você sabe que eu conheci os sindicatos dos comerciários. Era uma pequena casa, acho que na rua Pedro Viel, se eu não me engano. Era ali perto do Largo de Osasco ali. Era uma casa comum, de, 5 quartos, assim. Era a sede do sindicato, muito acanhada. Eu vi o sindicato crescer, prosperar, se tornar grande, assim. Quando eu conheci, ele era realmente muito pequeno. Era uma coisa... E mudou muito, né, Emílio, assim, porque Osasco era uma cidade, né, porque o sindicato representa Osasco, mas também toda a região, né, aqui oeste, né, próximo de Osasco. E aqui era uma região mais Osasco, industrial. Então, os sindicatos metalúrgicos eram um sindicato forte, pujante, né, que mobilizava muito e que tem grandes histórias, inclusive com a greve de 68, né, enfim, outras que passaram aí ao longo do tempo. Mas aí mudou o modelo, né? O modelo passou para ser mais comércio e serviço, e hoje, né, o Secor ocupou esse espaço e a grande massa de trabalhadores está mais nesse segmento de trabalho. Mudou a mudança do perfil econômico da nossa região, tornou os sindicatos comerciários a maior base sindical
da região, né? Porque, na verdade, na época você tinha um comércio, tinha um comércio em Osasco, um pouquinho ali. Agora, as grandes empresas de logística, os centros de distribuição vieram bem depois. Sabe quando eu comecei a militar, você tinha pouquíssimos sindicatos em Osasco. Você tinha o dos metalúrgicos, você tinha o dos químicos, mas era um sindicato, vamos dizer, muito pelego na época. Você tinha o dos comerciários, que era uma coisa muito pequena ainda, muito incipiente. Basicamente isso, não tinha POSP, não tinha bancário, se instalou depois, uma subsede, né? E depois foi crescendo, mas eram pouquíssimos lugares assim onde você se encontrava. Hoje, quantidade de sindicatos imensa, mas era realmente muito poucos. Muito poucos, né? Claro, né? Luciano, e essa mudança, né? Da cidade industrial e hoje uma cidade de comércio e serviço, né? A região. Como é que foi essa transformação e como é que o sindicato cresceu muito nesse período, mas como que vocês absorveram essa massa de trabalhadores ao longo do tempo? Olha, você percebe que o Emílio, ele está dizendo que está no movimento desde a década de 80, né? Eu chego um pouquinho depois, mas não tão depois, porque eu já vim para cá, eu já sou dirigente sindical desde 94, Emílio. Então a gente conseguiu acompanhar essa mudança, essa transformação como um todo, desde da vinda, por exemplo, do Walmart para cá, que foi uma das primeiras grandes empresas que vieram, o Carrefour veio para Barueri depois. Então a cidade, ela teve uma mudança geográfica, ela teve uma mudança também na questão da urbanização, teve uma questão na mudança do trânsito. E é engraçado, por exemplo, você ter o Emílio aqui hoje, que é um dos melhores prefeitos que a região já teve. Eu não estou dizendo isso por mim, Emílio, mas, por exemplo, você teve alguns reconhecimentos públicos, né? Eu estive, inclusive, nós estivemos lá no Morumbi, você recebeu o título de prefeito, como era mesmo? Prefeito empreendedor. Prefeito empreendedor do Sebrae. E nós estivemos lá contigo naquele momento, e onde vieram, né, bastante empresas para a região, né? E com qualidade, com discussão de planejamento urbano, com contrapartidas, por exemplo. O Carrefour, quando veio para Osasco, aqui na época do Emílio, eu lembro que eles construíram o Teatro Municipal, né? Exatamente. Então, essas contrapartidas, elas foram muito importantes para fazer uma mudança também para a região. Desenvolver a cidade, né? Então... E aí, mas eu lembro do Luciano assim, viu? Luciano, quando foi no sindicato, sempre um garoto. Assim, um garoto. Continua sendo um garoto. Ele era, mas sempre muito ativo. E assim, Emílio, só aproveitando esse gancho do Luciano, poucas pessoas sabem, acho que você que está assistindo a gente, Osasco sai de um modelo industrial, vira comércio e serviço, mas hoje se tornou um polo digital, né, de empresas digitais que se instalaram na cidade. Acho que poucas pessoas sabem, Emílio, mas parte dessa mudança foi graças às mudanças nas questões tributárias que foram implantadas nos seus governos, né? Lembrando que o Emílio foi prefeito de Osasco por 2 períodos, né? De 2004 a 2012. Você sabe assim, Wendel, quando eu assumi a prefeitura começo de 2005, fui eleito em 2004, assumi em janeiro de 2005. Você sabe que o maior desafio que tinha era a degradação econômica de Osasco. Osasco, as empresas, a partir dos anos 90, as grandes indústrias foram embora, né? Então saiu daqui Cobrasma, saiu daqui a Lonaflex, saiu a Santista, saiu a Eternit, foi saindo, e a cidade ficou uma cidade pobre, com muita gente desempregada e a prefeitura sem recursos, porque não tinha grandes empresas. Emílio, só reforçando que isso não foi um fenômeno regional, foi um fenômeno nacional, né? Então, por exemplo, os grandes centros houve uma desconcentração dessas empresas. Abertura do E aí, então, assim, se você me pergunta meu legado, se eu for falar de educação, de saúde, mas o que permitiu que Osasco desse o salto que deu na minha época foi o desenvolvimento econômico. Sabe? Então eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa para Osasco ganhar vitalidade econômica, porque sem isso ela não conseguiria ter política de saúde, ter política de educação, sabe, de transporte, não poderia nada. Então foi isso que nós fizemos. Então Osasco, o resumo quando eu assumi a prefeitura em 2005, esses são dados que estão disponíveis no site do IBGE, qualquer pessoa pode procurar. Quando eu assumi, Osasco era 23º PIB
do país, entre as cidades brasileiras. Começa com São Paulo, depois Rio de Janeiro, Osasco era a 23ª. Quando eu deixei 8 anos depois, ela já era a 11ª. E depois que eu saí, ela continuou crescendo, hoje é a 7ª. Né? Então, e a segunda do estado de São Paulo, só perde para a capital em São Paulo. Então, a pujança econômica de Osasco é que permitiu que ela desse um salto na qualidade dos serviços e incorporação de novos serviços. Lembrando o seguinte, o salto econômico, ele trouxe outros setores para cá. Trouxe muito setor de logística, trouxe muito setor de venda pela internet, depois trouxe setor de tecnologia, ampliou demais o setor de comércio, mas ele também não perdeu totalmente a característica industrial. Osasco ainda tem muita indústria. A diferença é que hoje são outro tipo de indústria. Hoje são indústrias menores, ocupam menor espaço, com maior tecnologia embarcada, empresas que ocupam menor espaço, que também empregam menos. Então mudou a característica, mas ela ainda é uma cidade com muita potência industrial ainda. E Luciano, só para a gente também, essa mudança da matriz de trabalho que alcançou a cidade, como é que o sindicato hoje se relaciona com esses trabalhadores, né, das empresas digitais? Eu sei que existe um debate se eles, né, que tem outro sindicato que é parceiro, inclusive, do Secor, mas que há um debate aí em qual categoria eles se encaixam. Como é que você vê e como é que você explica isso para quem está nos assistindo? Só voltando um pouquinho antes aqui na fala do Emílio também, né? Você tem um outro aspecto, Emílio, da saída das empresas aqui da região, mais específico nesse período, que é a questão do transporte. Então você não tem um zoneamento que faça com que aquela cidade ela consiga ter um transporte para esses produtos, para escoarem para portos, etc., de uma forma mais vantajosa economicamente. E também de matéria-prima, porque as indústrias elas acabam indo para as regiões onde elas conseguem receber produtos e matérias-primas com mais facilidade. E todo o entorno de São Paulo ele deixou de ter espaços onde você pudesse adquirir ou produzir matéria-prima. Então também é um fator que leva as indústrias para fora, né? E aí, assim, dentro do que você coloca dessa questão das empresas de tecnologia, né? Muito depende de legislação. Então nós chamamos, por exemplo, de enquadramento sindical. Hoje nós temos vários debates, projetos de lei que estão colocados que precisa regulamentar essas funções enquanto dentro da categoria do comércio. Porque foram criando, por exemplo, categorias específicas e ao longo do tempo fragmentando e pluralizando o movimento sindical como um todo, porque é o dividir para governar, né? Então, muitas pessoas, inclusive, isso geralmente não parte dos trabalhadores. Eu acho interessante, Emílio, quando o próprio trabalhador ele resolve aonde ele quer, como ele quer se organizar, para que sindicato ele quer contribuir ou participar. Mas nesses casos, isso parte de advogados, de escritórios de contabilidade, de pessoas que têm o interesse apenas econômico mesmo, e não de oferecer um serviço ou de representar e defender os interesses de uma categoria específica. Aí se criam sindicatos que acabam não funcionando, na verdade, como se deveria. Isso é ruim para a sociedade como um todo, né? Porque... como o Papa Francisco disse, né? Sem um sindicato forte, você não constrói a democracia. Então, a democracia ela passa por instituições que representem, de fato, seus trabalhadores. E aí nós temos demandas jurídicas em vários casos. É muito difícil, Emílio, depois que um juiz ele diz, olha, aquela base ali ou aquela categoria, ela é uma categoria diferenciada, você retomar, né, aquele grupo de trabalhadores para o sindicato novamente, né? Mas nós temos perdido muito isso dentro dessa área, e aí você tem a desregulamentação, porque, por exemplo, home office agora, né? Daqui a pouco vão dizer, olha, vamos fazer um sindicato só de trabalhador em home office, né? Então, fica muito difícil para o sindicato dizer, a não ser que seja pelo CBO, que aquela empresa pertence ao comércio, que aquele trabalhador é comerciário, né? E Emílio, essa situação que o Luciano acabou de trazer,
do enfraquecimento dos sindicatos, dessa pulverização e também com as reformas que foram feitas pelo Temer, isso aumentou bastante, enfraqueceu o sindicato e, consequentemente, claro que não é só esse fator, mas também um deles, que é a precarização do trabalhador. Como é que você enxerga isso? Como é que a Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, discute esse assunto? Nós temos conversado muito, mas você sabe que a composição da Assembleia não favorece, né? Porque é uma composição muito com ampla maioria dos bolsonaristas que não tem qualquer identidade com a agenda dos trabalhadores, sabe? E eu vejo essa questão da seguinte forma: qualquer avanço no Brasil, em termos de alargar, vamos chamar assim, a avenida dos direitos dos trabalhadores, Luciano, em toda a nossa história, qualquer mínimo avanço que tinha era considerado, vai quebrar a economia, não vai aguentar. A escravidão, quando foi para acabar a escravidão, a grande desculpa era essa: o Brasil não aguenta. Eles enrolaram desde a chegada da família real no Brasil, no começo do século XIX. Dom João VI já falava, não temos como acabar com a escravidão, porque a escravidão, vamos dizer, o Brasil quebra, a nossa economia não vai. Aí Dom Pedro I, depois, na proclamação da independência, em 1822, de novo: olha, eu não tenho como acabar com a escravidão, porque a escravidão... Aí vem o filho dele, o segundo, ficou 60 anos no poder e com a mesma desculpa: não dá para... A escravidão não tem como acabar, o Brasil não aguenta sem escravidão. Até que acabou, e o Brasil não... Acabou a escravidão e o Brasil não acabou. Cresceu, né? Depois, você teve uma leva, sabe, até a República Velha, em 1930, até a chegada do Getúlio Vargas ao poder, de novo, você não tinha jornada de trabalho definida, você não tinha direito algum, você não tinha registro em carteira, você não tinha nada. A partir de 1932, que ele começou a estabelecer: olha, jornada de trabalho é 8 horas, aqui vai, depois começa registro em carteira, depois vem a CLT nos anos 40. Agora vindo para mais recente, depois quando foi para implantar o 13º salário, nos anos 60, que foi uma luta muito grande, de novo, o país vai quebrar. Imagina pagar um salário a mais por ano. Não aconteceu nada. E eu tenho muito presente a Constituinte de 88. Eu era metalúrgico na época e a grande bandeira do movimento sindical durante muitos anos era essa: reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. O tempo que eu fui metalúrgico, durante 14 anos, eu trabalhava 48 horas semanais. Essa era a regra. Uhum. E na Constituinte nós conseguimos baixar para 44 horas semanais, que é o que tem até hoje. Uhum. Né? Evidente que o discurso era o mesmo: o país não vai aguentar, não tem como, as empresas vão embora do Brasil. Não aconteceu nada. Sabe? E o Brasil vai aguentar o fim da escala 6x1? Vai aguentar com sobra. Nossa economia é pujante. Ninguém quer abrir mão do mercado como o brasileiro. Esse negócio de falar que empresas vão embora do Brasil. Quando o Lula ganhar, vai embora. Vai embora nada. Ninguém quer dispensar a economia brasileira, o mercado brasileiro. Agora, é a desculpa que eles têm para botar medo nos trabalhadores. Tem muito trabalhador, Luciano, trabalhador registrado em carteira, que chega e fala: olha, mas essa escala 6x1, o fim da escala 6x1 vai quebrar as empresas. Tem gente que compra esse discurso. Isso não é verdade. Se fosse assim, a economia da Europa estava quebrada. A economia da Europa é das mais fortes que tem, não tem esse tipo de jornada estendida como nós temos aqui. E como é que a Assembleia Legislativa debate esse assunto e como é que vocês tentam, de certa maneira, convencer o governo do estado de São Paulo, será que é a possibilidade, de também olhar com mais carinho para essa pauta? Então, esse é um debate que nós fazemos permanentemente, mas convencer uma base bolsonarista de que essa pauta é importante, não é fácil. Então, o que nós temos que fazer, assim, eu acredito que é o tipo de pauta que só vai avançar se depender do Congresso Nacional exclusivamente, ela não vai avançar. Tem que ter mobilização. Você tem que ter mobilização, você tem que ter mobilização social, como tem tido abaixo-assinado, tem tido coleta de assinatura. E você vai criando um clima no país, como foi criando na Constituinte de 88. Tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. E aí a pressão foi grande e acabou baixando. Agora, é igual foi
recentemente a aprovação da isenção para quem ganha até 5 mil reais. Bom, se dependesse do Congresso, não seria. Mas a pressão da opinião pública fez que fosse uma votação praticamente unânime, né? Então é isso. Acho que agora o fim da escala 6x1, para avançar do ponto de vista legal, sabe, no legislativo, ela precisa de mobilização popular. Nós temos uma vantagem hoje, que nós não podemos perder. O governo do presidente Lula é favorável ao fim da escala 6x1. Então você ter o governo do seu lado já é uma grande coisa. Convencer o Congresso Nacional é nosso outro passo. Certo. E Luciano, a escala 6x1, né, ela afeta bastante, né? É uma escala muito difícil para o trabalhador comerciário, né? Porque o trabalhador comerciário talvez seja um dos mais afetados com o 6x1. Como é que o sindicato tem se mobilizado? Como é que o sindicato tem agido para poder fazer isso que o Emílio acabou de dizer, né? Mudar a opinião pública para poder forçar o Congresso Nacional a votar um projeto para poder reduzir não só, né, o tempo de trabalho, a escala, mas também reduzir a jornada de trabalho. Bom, na verdade, nós temos atuado em diversas frentes. Então, aqui na região, a gente encabeçou a questão desse plebiscito popular, que tratava da questão do fim da escala 6x1, mas também para o limite lá de 5 mil reais, a isenção de imposto de renda, entre outros temas. Que são vários temas, né, Emílio, que a gente chama da pauta dos trabalhadores, né? Como o Emílio falou, tem a pauta dos trabalhadores. Nós defendemos a pauta dos trabalhadores, ela tem diversos itens, mas um item clássico para nós é a redução da jornada. A maioria dos países que reduziram a jornada, eles tiveram ganho de produtividade também, Emílio. Então, isso num curto espaço de tempo. Então, muitos empresários, eles acham que a redução da jornada ela vai diminuir, vai aumentar os custos de produção e diminuiria também. Mas quando você tem redução de jornada sem redução de salário, você aumenta o público consumidor também. Porque aquele trabalhador que vai ter um tempo a mais de descanso, ele também vai fazer outras atividades. Então você imagina que naquele tempo que ele teria disponível, ele vai estar fazendo um curso, né? Para ele fazer um curso, ele tem, mesmo que seja um curso online, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, né? Ele vai ter um tempo a mais, ele vai consumir um produto, que seria esse curso, né? Se ele vai poder ter um dia a mais no shopping, ele vai aumentar. Se ele vai viajar com a família, toda a cadeia produtiva, ela ganha com esse tempo de sobra que o trabalhador adquire. Você me permite um complemento? Com certeza. Se você juntar 3 coisas. Primeiro, a redução da jornada de trabalho em si, com a redução da escala 6x1. Para 40 horas semanais. 40 horas, por 36 exemplo. horas. Você, primeiro, é uma questão de justiça e de, vamos dizer assim, de reconhecer o esforço humano. É para você ter, como se chama o movimento, vida além do trabalho. Quanto mais o trabalhador tem vida além do trabalho, é bom para ele, mas é bom para tudo, porque ele vira um consumidor. Agora, junta isso com a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e quase isenção para quem ganha até 7.350. Você tem um mercado consumidor maior, porque é mais dinheiro no bolso das pessoas, mais tempo para gastar esse dinheiro e assim por diante. E a outra coisa, terceiro ponto disso, é a reforma tributária, que entra em vigor agora, que começa a entrar em vigor agora, ela vai levar 7 anos para implantar totalmente. Mas o novo regime, ele tende a ser, mais executivo. Mais equilibrado. Mais equilibrado com as empresas também. Então as empresas também vão ter ganho. Sabe, porque, agora, é assim, o Brasil é assim, qualquer coisa que você vai fazer, você fala, isso não dá. Isso aqui não pode. Olha, até crescimento econômico. Muita gente assim fala, o Brasil não pode crescer muito. Se crescer muito, a inflação sobe, sabe? Então, nós vamos ser submetidos a não crescer, sabe? Então, essas pessoas deveriam dar uma voltinha na China, que cresce 8%, 10% ao ano e que não tem inflação, como se fala. Sabe? Então, é uma coisa que, assim, é o espírito de algumas pessoas no Brasil
é sempre dizer o seguinte: nós estamos condenados a ser um país subdesenvolvido, nós não podemos avançar em direitos, nós não podemos ter economia mais forte, nós não podemos querer ter um lugar mais altivo no mundo. Eles querem que a gente se contente em ser uma republiqueta de banana. A redução da jornada de trabalho, Wendel, ela gera um círculo virtuoso no Brasil inteiro como um todo, porque ela gera mais empregos. Se você tem mais pessoas trabalhando, você tem um mercado consumidor maior. Se você tem mais pessoas consumindo, as empresas vão ter que fazer um implemento na produção também. Então você também tem um aumento de produtividade porque você tem um mercado consumidor maior. Quando você tem mais pessoas consumindo produtos e serviços, você tem um acréscimo também no financiamento disso, que são os impostos pagos pelas empresas. Numa contrapartida, você também tendo mais impostos, você tem mais serviços de qualidade. Então é claro que, por exemplo, os governos estadual, municipal ou federal, eles também têm uma contrapartida financeira para poder investir em saúde, em educação, em habitação, em todos os programas sociais que acabam gerando também mais um fator de aquecimento na cadeia produtiva. Na cadeia produtiva. Então toda a cadeia produtiva ela é aquecida com um simples fato que seria a redução da jornada e a eliminação da escala 6x1. Resumindo, a escala 6x1 não é um problema para o Brasil. Pelo contrário, pode ser até uma solução, né, Emílio? Pode ser solução. Mas eu digo assim, é um problema cultural no Brasil. A gente tem que vencer essa ideia. Porque no Brasil permanece uma ideia, e às vezes dentro de próprios setores da classe trabalhadora, que não pode, isso não pode. Quer dizer, tem muita gente que engole esse discurso patronal de que não pode ter mais direitos. Você lembra quando... Vai quebrar as empresas, né? Esse é o discurso patronal. Vai quebrar as empresas. Quando a Dilma aprovou a legislação de direitos para as empregadas domésticas, era uma grita de que, mas não vai aguentar, porque não é possível, a gente não vai aguentar. Um preconceito, quer dizer, qual é o problema? Quer dizer que é uma categoria que junta alguns milhões de pessoas no Brasil, não pode ter direitos. Por quê? Porque o patrão não vai aguentar pagar. Entendeu? É um problema de... O fundo de garantia e a multa do fundo. A multa do fundo de garantia, tudo isso. Quando foi para ampliar a licença maternidade, foi criada na Constituinte de 88, mesma coisa. Eu lembro desse debate, nossa, ficar 120 dias em casa, como é que pode? Ninguém aguenta isso, não precisa. Olha, e parte da mídia também compra esse discurso, entendeu? Os impactos. Tudo é assim, entendeu? Nós vamos fechar um período agora, Wendel, de os 4 anos, esses 4 anos que vão fechar do presidente Lula, é o período de inflação, de menor inflação da história do Brasil. Período de menor inflação da história, de 8 anos. Você pode pegar os 8 anos do Fernando Henrique, período da ditadura, você não vai encontrar período com inflação mais controlada que agora. Mas o que a Faria Lima diz? Tem um risco de inflação, as contas estão desordenadas. Novamente, não vai encontrar um outro período histórico com tamanho equilíbrio de contas públicas como agora. Sabe? Eles falam o tempo todo, outra coisa que você não vai encontrar, crescimento econômico acima de 3%. Quer dizer, sabe quando que o Brasil cresceu 3%? No último ano do governo do presidente Lula, em 2010. De lá para cá, ele só foi ladeira abaixo. Agora voltou a crescer 3%. Sabe? Então, é assim, no Brasil, o próprio mercado financeiro trabalha com essa ideia de que tem uma crise se avizinhando. Se a gente não cortar gastos, e cortar gastos para essa gente, nunca é cortar auxílio a empresas. Subsídio. Nunca é abrir mão de financiamentos que Fiesp tem, que outros têm. Não, é cortar direitos para eles, é cortar Bolsa Família, cortar Minha Casa Minha Vida, é limitar gasto com saúde, com educação, é cortar aposentadoria. É isso que eles querem. E tem gente que tem aposentado, tem gente nossa da classe trabalhadora que não entende o que está em jogo. É desvincular o salário mínimo, né? Eles querem desvincular, quer dizer,
Hoje a política é aumenta o salário mínimo, aumento real de salário mínimo, e toda vez que aumenta o salário mínimo, a aposentadoria acompanha. Qual o grande sonho dessa gente? Desvincular o aumento do salário mínimo da aposentadoria. Quer dizer, deixar 30 milhões de brasileiros, ano a ano, desatualizando o seu salário, perdendo para a inflação. Então, é assim, para tudo eles falam, não, isso aqui vai gerar uma crise. O grande problema do Brasil é o salário mínimo. O grande problema não é 800 bilhões que as empresas deixam de recolher para os cofres públicos. Que não pagam previdência, às vezes. Tem grande... muito banco que deve muita previdência, inclusive. Então, eles falam assim, o problema do Brasil não é, Luciano, sabe, financiar empresas deixarem de pagar 800 bi de imposto. 800. O problema é os 180 bilhões que são gastos no Bolsa Família por ano para atender 20 e poucos milhões de famílias do país. Esse é o problema que eles falam. Então, assim, nós aqui, a classe trabalhadora, gente, precisa entender o que está em jogo nesse país, qual que tem que ser a nossa visão das coisas. Essa turma, eles gostam do Estado em função deles. Eles não querem o Estado em função do crescimento do país, da melhoria das condições de vida do povo. Nunca quiseram e não querem. Luciano? Bacana. O Emílio fala bem, né? Fala bem, você, Emílio. Você ia complementar alguma coisa que o Emílio ia complementar falar? dizendo o seguinte, porque é uma coisa muito simples, né? E chega a ser até óbvia, né? Quando você regulamenta a questão das empregadas domésticas, nós somos de uma confederação que é nacional, a Contrax, que é comércio e serviços. E eu, particularmente, fui um ativo defensor das pautas das domésticas no Brasil inteiro. Então, a gente fiz muita amizade, a gente ajudou elas a se organizarem. E a regulamentação, ela tinha duas coisas simples. Agora você tem um fundo de garantia, que é menor do que o fundo de garantia do trabalhador urbano de outras categorias. E você tem agora que o teu empregador tem que pagar essa multa pela dispensa. Então, não é nada absurdo que você, olha, quais são esses direitos novos agora? Não, ela tem que ter um registro em carteira, ela vai recolher o INSS para ter um amparo legal também previdenciário, e ela tem direito a fundo de garantia e férias, cara. Licença maternidade também. Então são questões básicas que... Mas você lembra bem a crise que foi na época, né? Então, porque, Emílio, algumas pessoas no Brasil, elas acreditam, por exemplo, que são superiores às outras. Então, enquanto a gente mentalidade escravocrata. Não discutir essa questão da formação da sociedade brasileira a fundo e por que as pessoas elas agem como elas agem. E você vê, por exemplo, nós tivemos agora no Rio de Janeiro... chamaram aí de mega operação das polícias e tal. A gente sabe o que aconteceu lá de fato e quais são os interesses que estão em jogo. A gente só conhece todas as histórias das milícias lá que estavam perdendo espaço. Mas qual o ponto? Você pega o Cláudio Castro, né? Cláudio Castro, o governador lá do Rio de Janeiro. Aí esse domingo ele estava na missa. E ele foi aplaudido de pé. E aí tem um take, assim, da galera toda aplaudindo ele pelo que foi feito. E aí você observa o quê? Que a maioria eram pessoas brancas, né, que estavam lá naquela missa. E quem estava do outro lado, que, por exemplo, Emílio, eu não estou falando do pessoal do Comando Vermelho que veio a óbito. Minha preocupação, por exemplo, é as famílias, né? Quantas domésticas que deveriam descer o morro naquele dia e não desceram para depois resgatar o corpo dos seus filhos e deixaram as suas crianças em casa lá em pânico também, né? Por conta de uma atividade que ela foi meramente eleitoreira, né? Então, você tem toda 60% da população apoiando a ação do governo do Rio de Janeiro, mas é exatamente esse público que está no asfalto, né? Que está no asfalto, que tá... É claro que a criminalidade tem que ser combatida com inteligência, e especialmente inteligência federal, a integração das polícias, né? Que é o que a gente defende, uma política de segurança pública efetiva de verdade. Senão, Emílio, nós vamos sempre ficar reféns de uma política que ela trata as pessoas brancas de um jeito, as negras de outro.
né? Quem está no morro de um jeito, quem está no asfalto de outro. Então nós precisamos ter uma convicção que a sociedade ela está doente, ela precisa ser cuidada como um todo. E isso passa por educação, né? Passa por formação, passa por cultura, passa pelo Estado, de verdade, criar aparelhos públicos para atender essas populações como um todo. Então aí, assim, porque a gente pensa, Endel, muitas vezes que política social é só você colocar uma UBS ali no bairro. Não, tem que ter uma escola do futuro, tem que ter um CEL, tem que ter tantas outras coisas que E tem que fazem a disputar, tem que diferença na disputar a sociedade. juventude. Se os governos não são atrativos para a juventude, o tráfico leva eles. Essa é a verdade, entendeu? Então, eles criaram um estado paralelo. Aliás, o tráfico de drogas mesmo para valer, para o Comando Vermelho, talvez represente 5% da receita dele. Hoje a receita dele é de tráfico de armas internacional, é de cobrança dos moradores de net, TV, essa intermediação que nada pode acontecer lá dentro, na economia desses locais que não passe por eles. Então, antigamente era só a milícia que cobra, hoje o tráfico também cobra. Então, assim, se você olhar, Luciano, os moradores mesmo, eles precisam ser libertados. Eles são reféns. Nós temos uma população, não é só no Rio de Janeiro, mas pegando o exemplo do Rio de Janeiro, só o local lá da Penha, onde foi, ali moram 80 mil pessoas. 80 mil. Que é uma população totalmente nas mãos do tráfico. Ou segue as ordens dele ou nada acontece. Então, é uma população que o Estado como um todo, sabe, tem que ter uma ação para libertar, para falar, não, você vai se integrar à sociedade. Agora, tem que ter política social, tem que atrair juventude, sabe? Tem que falar, olha, nós temos um caminho melhor para você aqui. E aí passa... E não é da noite para o dia. Você acha que o menino que ele tem a possibilidade de ganhar, sei lá, uma grana legal no tráfico, ele vai querer ser balconista de um supermercado? Pois é. Trabalhar numa jornada 6 por 1. excessiva, sem possibilidade de estudar? Então, a responsabilidade das empresas com o que acontece hoje também é real. Não. Porque, por exemplo, se você não cria condições, aí o cara tem que comer, o cara tem que estudar. Aí não consegue fazer um curso porque não consegue ter tempo de qualidade para fazer isso. O pai não vê o filho não vê o pai. Você acha que uma mãe que... Você fala de disputar a juventude, mas a maioria das mães hoje que tem que trabalhar e deixar seus filhos, deixa a criança de 2 com outro de 7 que tem um de 10 cuidando. É isso. Né? Então essas crianças... que são filhas da empregada doméstica, que são filhas da balconista do supermercado, que são filhas do segurança... eles não conseguem cuidar dos seus filhos de verdade, porque não tem tempo. Não tem tempo e não tem alternativa para eles. Alternativa. Se você tivesse um de 15 anos, por exemplo, vai falar, não, você vai ser estagiário na Petrobras, ou você vai ser, sabe, vai trabalhar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, você vai trabalhar no BNDES, você vai trabalhar no Banco do Brasil, ou em empresa privada, na refinaria, não sei o quê. Você começa a disputar. Agora, a solução para isso não é rápida. Infelizmente, o Rio chegou a esse ponto ao longo de muitas décadas. E ele, para sair, não precisa levar décadas, mas também não pensa que é uma operação que vai resolver. Sim, Não existe uma solução mágica. Não tem solução Se mágica. você for falar, vamos falar do Rio, porque é meio perigoso para nós falar de São Paulo, né? Eu costumo nem postar muita coisa sobre esses temas, porque nós somos pessoas públicas, né? Temos certo receio. Mas no Rio de Janeiro é mais tranquilo. Você imagina que, por exemplo, quantas pessoas integram o Comando Vermelho, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro? Né? 200 pessoas? Eram só aqueles 100 que morreram e os 100 que prenderam? Não, Os 120 que morreram, eles já foram substituídos. A essa hora já tem outros comandando. Não, alguém é uma indústria assim. Ó, quem já ocupou o território. O território não fica vazio. Ou retoma o território. Que a questão que se coloca é como retomar esse território para o Estado brasileiro. Sabe? Para viver numa situação normal, igual qualquer cidadão vive. Quer dizer, essa é uma população que, eu repito, não é só lá. Tem muitos lugares em São Paulo, muitos lugares no Nordeste brasileiro que vive essa situação. Famílias inteiras, comunidades inteiras vivendo debaixo das ordens do crime.
ou o Estado resgata esse território e fala, não tem Estado paralelo. Ou então, nós vamos ficar contando cada vez mais chacinas, cada vez mais mortíferas, cada vez mais sangue, e você não resolve. O problema é que não resolve. Hoje você acha que quantos policiais tem hoje dentro do Alemão? Não tem. Não tem uma delegacia. Não tem uma Você acha base. que hoje as pessoas estão se sentindo livres lá dentro? Não. Não, eles continuam obedecendo quem sempre mandou lá dentro. O governador deu uma entrevista no Fantástico no final de semana dizendo que não há possibilidade de colocar um policiamento lá dentro porque não tem policiamento suficiente para poder atender todo o Rio de Janeiro, quanto mais ter uma polícia que fique lá o tempo. Ali, Wendel, você precisa de políticas de curto, médio e longo prazo. Tem objetivos ali que você só atinge no longo prazo, 10 anos, 12 anos, mas se você não der o primeiro passo, os 10 anos passam e não acontece nada, só piora. Nós tivemos em Medellín, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente os projetos de urbanização de favelas, né? Então, Emílio, é fantástico. A gente subiu ali o morro de teleférico, chega lá, tem uma casa de cultura, tem museu, tem escola de qualidade, tem projetos parecendo o céu mesmo, educacionais. Então, não existe transformação e revolução social que não passe pela educação. Então, qual o primeiro passo? É você garantir educação de qualidade para as populações. O segundo passo é você tem que ter emprego que garanta também a existência dessas famílias, né? Então, se você junta esses pilares, né, que é educação, habitação, segurança, alimentação, e você consegue ter essas garantias mínimas, você já começa a mudar a vida das pessoas de verdade. Então, é uma malha social, Emílio, que tem que ser tratada como um todo. É isso. Emílio, a gente está caminhando aqui para o final, a assessoria do Emílio já está falando, olha o tempo e tal. Nós estamos caminhando, mas eu queria que você fizesse um pequeno balanço do seu mandato antes de você de encerrarmos o programa, falar dos seus principais projetos, o que você tem que apresentar e dizer, né, se você é pré-candidato a deputado estadual, se você, de novo, pleiteia esse cargo no próximo ano. Wendel, você sabe que eu sempre me pergunto, eu falo, olha, quando o povo elege um governo, ele elege também quem vai fazer oposição a esse governo. E não é oposição burra, não é oposição que é contra qualquer coisa, não, mas é alguém que vai fiscalizar com lupa o que esse governo faz ou deixa de fazer, as políticas públicas necessárias. Então, eu me atribuí o papel que cabe a mim, que é o papel de oposição. Nós, quando disputamos o governo do Estado com o Fernando Haddad, contra o Tarcísio, nós apresentamos um programa de governo para o Estado. Aliás, eu fui coordenador do programa de governo do Haddad. Então, se tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça, é o que era o programa de governo do Haddad, o que nós propunhamos para as coisas. E eu acho que o nosso norte tem que ser esse. Então, por isso que o meu mandato é um mandato fiscalizador, que acompanha para e passo aquilo que o governador Tarcísio faz ou deixa de fazer. Então, aí você vê. Então, eu me dediquei muito à questão da privatização da Sabesp. Eu coordenei a frente parlamentar contra a privatização, fizemos audiências públicas em todo o estado. E estava certa a frente, hein, Emílio? Porque, olha, piorou o serviço. A água não chega na casa das pessoas. Não chega água, não tem qualidade, tem muito lugar com água contaminada sendo servida. A Sabesp aumentou as contas de água para muita gente, cortou benefícios que atendia, por exemplo, setores mais vulneráveis que tinha política, foi cortado, né? Empresas que tinham contrato, tem empresa que gasta muita água na sua produção. Então foi cortado o contrato de fornecimento, isso fez com que a conta dessas empresas aumentasse até 400%. Então, é uma soma que dá em nada, né? Inclusive shoppings, né? Exato. Você sabe que a maioria dos shopping centers tinha uma redução na tarifa de água e isso acabou, Cortou tudo. E aí então, ele pega o seguinte... vai para o consumidor final também, né? E aí outras questões no campo de privatização, como a concessão das linhas de trem, que serve Osasco, a Via Mobilidade. Agora a de Jundiaí, A de Jundiaí também. Cortaram a conexão. Agora as linhas do metrô que foram privatizadas, tudo isso
Então, assim, qual é o meu papel? Meu papel é fiscalizar, denunciar o que eu vejo de errado, e eu tenho feito isso. Tenho feito isso. Apresentei muitos projetos de lei, nem eu vou lembrar de todos aqui de cabeça, mas ó, só para falando em direitos, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que em São Paulo tem o salário mínimo paulista, né? Tem o salário mínimo nacional e tem o salário mínimo paulista que é maior, 1.800 e pouco. Já foi bem distante do salário nacional, né? Só que, pasmem vocês, o Tarcísio não paga para os funcionários do governo do estado o salário mínimo paulista. Quer dizer, é meio fictício. ele assim. fez uma regra para você cumprir, para as prefeituras cumprir, para outros cumprir. Mas Ele o não. governo do estado não. Ele não cumpre. Então, apresentei um projeto de lei para que o Estado seja obrigado a cumprir aquilo que ele mesmo assinou. Entendeu? E são projetos de lei na área ambiental, por exemplo. Desde criar travessias para animais em rodovias, para evitar atropelamentos, que são aqueles túneis embaixo da estrada, em áreas de mata. Isso tem funcionado muito bem onde é implantado, então queria em todo o estado. Apresentei projeto para climatização de todas as salas de aula do estado de São Paulo, do governo do estado, que hoje não chega a 12% climatizada no estado, que é o mais rico do país, né? Apresentei recentemente um projeto de lei bastante complexo sobre controle de munições porque isso é importante. quando você Se tivesse controla a controlado lá no Rio munição, de Janeiro a munição, né, alguém é ferido ou morto por uma bala, aquela cápsula você consegue identificar se você tiver o rastreamento dela inteira, como é que ela entrou, cadê que em que batalhão que ela estava, a quem era essa bala, você chega, né? Mas você tem que criar esse sistema. Tem estados que já criaram, o São Paulo não criou, eu propus uma política completa discutida com órgãos que trabalham com segurança pública nisso e muitas outras. O projeto está em circulação lá na Assembleia. Está em tramitação. Tá. Né? E tem muitos outros. O que eu sugiro é o seguinte, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o que eu faço, vá nas redes sociais minhas que você vai encontrar tudo lá, todos os projetos, tudo, lutas importantes que eu faço, que eu participo e eu tenho orgulho, eu acho que foi bem. Então isso me leva a querer disputar um novo mandato de deputado estadual, entendeu? Eu fui muito convidado, assediado para ser federal, tive votos para isso já na última eleição, eu teria sido entre os mais votados do PT para federal, mas eu sinto que eu acho que tem muita gente boa, tem gente boa indo para lá, disputando agora, e eu prefiro continuar o meu papel como deputado estadual aqui, zelando pelo que importa nesse estado. E, Luciano, é bom contar com um deputado estadual como Emídio, com essa relação com o sindicato, com o Secor? Acho que a sociedade como um todo precisa de pessoas que cumpram, de fato, o papel do Estado. Então, quanto mais fraco o Estado, a gente fala um governo do Estado hoje tão omisso em tantas questões sociais, né, que precisaríamos de um programa só para falar sobre isso, né? Mas você ter algumas pessoas chaves ali que conseguem fazer esse enfrentamento, conseguem fazer a contenção, né? Eu me recordo, por exemplo, na privatização da Sabesp, a minha filha estava lá junto com a militância e a polícia fez a repressão também de uma forma muito cruel até. E o Emílio estava ali na linha de frente, junto com a garotada, até para impedir que eles fossem espancados pela polícia, ali dentro da casa do trabalhador, né, dentro da Lesp. E é claro que isso tranquiliza a gente um pouco, porque você sabe que mesmo que você não vai ganhar, né, não vai ganhar, porque hoje a situação está muito desfavorável e a população tem perdido em todos os sentidos, seja na privatização da Sabesp, seja na privatização das linhas públicas do metrô, entre outros, mas você sabe que tem pessoas ali que elas vão fazer o enfrentamento e vão colocar o ponto de vista da necessidade de você ter políticas diferentes. Então, acho que o grande papel do Emídio hoje, como ele mesmo colocou, como oposição, ele nos dá essa clareza, porque vai estar ali exatamente para dizer para a sociedade, olha, tem outro viés, tem outras possibilidades, tem outras formas de agir, tem outras possibilidades de atuação
diferente dessa que está colocada no governo. Então é o nosso projeto, né, de sociedade que está sendo pautado todos os dias e não tem como ser diferente, né? Então é uma honra, né, Emílio, ter você aqui no nosso programa também. E você é um batalhador, um lutador do povo que está à disposição, né, da luta. É isso aí, é verdade. Mídia aí, prefeito de Osasco, deputado estadual, muito obrigado pela sua presença. Nós tínhamos outros assuntos aqui, mas o tempo corre, né? Então, às vezes não dá para a gente fazer, mas isso é um sinal que você pode voltar aqui outras vezes para poder falar de outros Com o temas. maior prazer. Então, e é uma honra receber você aqui no TVC Core, né, na reinauguração desse programa, né, que gera um sucesso, né, e está voltando aí para poder dialogar com os comerciários, mas também com a população de modo geral. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço vocês pelo convite aqui, parabéns pelo trabalho, pela, vamos dizer, reinauguração do programa, né? Tomara que ele seja um programa com vida longa e eu estou sempre à disposição para a gente conversar, bater papo, esclarecer assuntos importantes. Às vezes não precisa ser uma entrevista longa, às vezes é um assunto, falar, isso aí, o que que você tem? Eu estou sempre disposto porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que que acontece, o que que a gente pensa sobre cada fato que acontece nesse estado. É isso aí, Luciano. Obrigado. E você é presença constante aqui e nesse programa, nesse canal que volta ao ar agora para poder dialogar com o comerciário e dialogar com quem estiver interessado sobre a cidade, sobre o país, sobre o estado de São Paulo. Bacana. Muito obrigado, meu irmão. Muitas lutas e boas vitórias para todos vocês. É isso aí, ó. As redes do Secor estão aparecendo aí na tela. Você pode já acompanhar e pode clicar lá e seguir. Também, se quiser compartilhar, deixar sua mensagem, tá? Fique à vontade. As redes também do Emídio estão aparecendo aí na tela para você poder acompanhar. Eu agradeço você ter ficado até esse momento assistindo a gente. Podia ter acompanhado, pode mandar sua mensagem aí também no YouTube. Nos próximos programas a gente responde também. Se vocês tiverem algumas dúvidas, dá para a gente responder. Tá bom? Então, é isso. TV Secor no ar. Muito obrigado e até o próximo.